junto com os nossos irmãos católicos, evangélicos, de outras denominações, nós vamos também nos debruçar hoje sobre um texto muito bonito e muito, eu considero um texto muito potente do Evangelho para as nossas vidas. Mateus 16, versículo 21. Eu vou ler, depois eu quero que a gente faça um exercício de imaginação e depois a gente pode ler novamente. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Que o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é uma passagem muito, muito conhecida, né? Muito repassada e repisada. E eu queria que a gente fizesse um esforço, primeiro para tentar imaginar a cena. E como é que eu queria propor que vocês imaginassem, que eu acho com base naquilo que a gente já conhece dos evangelhos. Nós temos provavelmente uma roda, né, aquela maneira como Jesus caminhava, parava, sentava, ensinava, comia. É possível que essa roda fosse em volta de uma fogueira, é possível que ela fosse um jantar, uma refeição qualquer, mas eu queria que a gente imaginasse essa roda muito marcada pela informalidade, pela conversa. É Jesus conversando com os discípulos do jeito que ele sempre fazia, passando ali os seus ensinamentos, refletindo sobre o seu ministério. Mas para que a gente possa imaginar essa cena, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o que aconteceu antes. E aí, se a gente só passar os olhos nos títulos que a gente tem no versículo do capítulo 14 em diante, a gente tem vários eventos que são cronologicamente imediatamente anteriores a essa conversa. Nós temos a morte de João Batista, que foi uma grande comoção, um grande reconhecimento de João Batista como um profeta de verdade, um profeta muito legítimo, ainda que João Batista nunca tivesse feito um milagre. João Batista é reconhecido como profeta, não há qualquer passagem bíblica que atribui, entretanto ele é reconhecido e Jesus o chama inclusive de Elias. Jesus reconhece em João Batista o ministério de Elias, não no sentido reencarnacionista, mas no sentido de que ele cumpre um ministério muito parecido com o ministério de Elias. E Elias é um dos, se não o profeta do Velho Testamento, assim, que todo judeu, quando pensava em profeta, pensava em Elias. Também nós temos, logo depois disso, a primeira multiplicação dos pães, segundo o relato de Mateus, né? Que é um momento muito especial, e aí sim tem uma dimensão, tem várias questões ali, mas eu diria que tem duas fortes, que é essa ideia da solidariedade, mas também a ideia de uma demonstração muito grande de poder. Ainda que a gente possa refletir, e talvez a gente faça isso um dia, né, sobre o que exatamente acontece aqui, se nós temos alguma coisa mágica ou não, o fato é que você tem uma multidão que está com fome, uma grande multidão,
e de repente essa multidão inteira está alimentada, marcando ali o poder da palavra e o poder de Jesus, o poder da palavra de Jesus, o poder desse ministério. Com 5 pães e 2 peixes, começa alguma coisa a acontecer que faz com que milhares de pessoas possam comer. Depois nós temos Jesus andando sobre o mar, que também é um daqueles momentos mais espetaculares, né? Todas as vezes, não sei se vocês já observaram, pelo menos me chama a atenção, que alguém quer fazer algum videozinho brincando com a história de Jesus, para dizer assim, esse aqui é Jesus e tal, ele tem que andar sobre o mar, né? Até naquele filme, mais ou menos, como é que chama? Que é um... Todo-Poderoso? Isso também, aparece isso, mas tem um outro que é do... com Tom Hanks, gente, que eles estão procurando uma descendente de Jesus e tal. Não. Eles estão... O Código da Vinci. Sim. Que aí, assim, tem uma cena que eles estão falando e ele fala assim, não, você consegue, quando ele... Na época, eu estou dando um baita spoiler, né? Mas assim, quem não viu o filme, né? Quando ele reconhece na menina a descendente de Jesus, assim, e você pode andar sobre as águas? Assim, o que marca o poder supremo de Jesus? Andar sobre as águas. Isso é uma coisa que ninguém faz, né? E definitivamente é algo muito marcante, afeta poderosamente a vida dos discípulos e obviamente, isso é um assunto que também circula. Depois Jesus vai para um lugar chamado Genezaré, que o texto bíblico resume dessa forma a passagem de Jesus por lá, diz assim: reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos e rogavam que ao menos pudesse tocar a orla das suas vestes, e todos que tocaram ficaram salvos. Então, assim, mais uma demonstração extraordinária de poder, assim, e não só de poder, mas de reconhecimento público, né? Jesus está aqui, traz a galera que está doente aí que, né, vai acontecer, mas vai impor a mão, vai fazer isso, Não, gente, se encostar nele já está bom, e já fica bom, né? Então, assim, é um momento também de extrema visibilidade, popularidade, de poderia dizer, nesse momento Jesus já é uma grande celebridade naquela região. Depois Jesus tem alguns momentos também de debate, que a gente poderia, talvez atualizando, chamar de debates lacradores, né? Que ele tem com os anciãos e com os escribas, em que eles apresentam questões que é para pegar Jesus, e Jesus dá respostas que, né, isso marca as pessoas. Assim, nossa, ele conseguiu, né, dar uma volta nesses caras, conseguiu derrotar esses caras numa fala como a gente gostaria, né? E lembrar que o povo é muito oprimido por eles, porque eles controlam a interpretação da lei, e quando Jesus mostra que aquilo que eles estão fazendo é fajuto, que aquilo é fake, né, e que o argumento deles está errado, quando Jesus quebra o argumento deles, principalmente a questão da tradição, o povo certamente comemora muito por dentro, e talvez até por fora, né, do tipo assim, nossa, eu sempre achei isso, né? Esses caras são um bando de hipócrita, fala as coisas e não fazem, e tal, ninguém falou isso na cara deles, Jesus vai lá e fala e tal, então um baita impacto. Tem um outro episódio que é da mulher cananeia, que já eu chamaria assim, de uma certa internacionalização do ministério de Jesus, porque a Cananeia já é uma região mais externa ao mundo judaico. E aí Jesus também, mais uma vez, marca de maneira muito poderosa aqui que ele veio, o que é esse evangelho. Isso não é uma coisa exclusiva para judeu, não é uma conversinha para pequenos partidos religiosos ali da época, mas é algo que está afetando e está afetando o mundo. Porque essa mulher, ela é curada pelo poder de Jesus e a sua fé é também reconhecida. Depois Jesus volta para o mar da Galileia e cura mais enfermos ainda. Depois faz uma segunda multiplicação dos pães. Os fariseus de novo tentam pedir um sinal, Jesus dá outra taragada na orelha deles, faz uma crítica muito poderosa ao que eles chamam do fermento dos fariseus, e aí eles sentam para ter uma conversa e Jesus fala assim: o que o povo está falando? Diz aí. O que o povo está dizendo de mim? O que o povo está dizendo do nosso trabalho, do nosso ministério? E aí os discípulos falam, né? Aí eles respondem, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é um dos profetas. Ou seja, a popularidade de Jesus está tão alta que todas aquelas referências
O próprio João Batista, que tinha acabado de ganhar notoriedade com o seu sacrifício, né, com o seu assassinato, e obviamente com o seu ministério, a sua coragem, né? Assim, João Batista é morto porque ele ataca um rei muito poderoso. Elias, os profetas. Ou seja, o povo está dizendo que você, Jesus, é tudo de bom. Você é o cara. Né? Você é o profeta, você é Elias, as pessoas só conseguem pensar essas coisas boas e muito potentes. E aí Jesus devolve, que eu gosto muito nessa pedagogia de Jesus, tá aí vocês, o que vocês acham? E aí Pedro, num momento assim de uma enorme iluminação, de um enorme, a gente chamaria nos outros campos, um grande insight, ele fala, né? Você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Você é tudo aquilo que nós esperávamos. Né? O Cristo é aquele que é o Messias, é o escolhido, é aquele que vem para libertar o povo, é aquele que vem para restaurar, né, a própria justiça sobre a terra. Então Pedro resume, fala assim, não, você é o Cristo, você é o Filho de Deus, é isso. E Jesus fala, é isso mesmo, você entendeu. Então, a cena dessa conversa que a gente acabou de ler, é uma cena que você está numa nota muito alta, uma nota de muita empolgação, de muita coisa assim, olha, poxa, o negócio vai dar certo, né? Vai ser forte. E Jesus faz uma anticlímax que deve ter deixado os discípulos, e Pedro em particular, completamente desanimados, completamente tristes, completamente decepcionados. Porque aí, nesse auge, nesse topo aqui, ele fala, olha, e aí o texto, né, só resume, porque ele já deve ter dito isso de muitas maneiras, mostrar a seus discípulos que era necessário. Quer dizer, tudo isso tem uma necessidade que é o quê? Eu vou seguir para Jerusalém, lá vai acontecer uma série de coisas, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Mas eles só conseguiram escutar, né, eu vou sofrer pra caramba e eu vou morrer. E aí Jesus, os discípulos devem ter pensado, não vem com esse papo agora. Não diz isso agora. Né? Você tá... É brincadeira, exatamente, é brincadeira você está falando um negócio desse. Nós estamos aqui, a gente viu você andar nas águas. A gente viu você curar uma multidão de gente enferma. A gente viu você derrotar os fariseus, esses que você está mencionando. Você acabou com eles. Agora você vem com esse papo de que você vai chegar lá e vai sofrer, vai ser humilhado e ainda vai ser morto? Conversa essa. E aí eu queria que a gente se colocasse um pouco no lugar de Pedro. Porque a gente critica muito Pedro nessa história, porque ele é chamado de Satanás aqui. Mas assim, sinceramente, se a gente se imagina nessa cena, eu acho que a gente entende Pedro. E aí Pedro não é só o cara que tem as grandes sacadas. Ele ama Jesus de um jeito muito poderoso. Ele ama Jesus muito. Assim, se tem uma coisa que não fica dúvida, tem várias coisas, vários defeitos que Pedro apresenta. Ele é meio pusilânime, ele é meio covarde às vezes, ele é intempestivo, mas assim, tem uma coisa que eu pelo menos, assim, tanto com João quanto com Pedro, é assim, eu acho que certamente se vale para todos os discípulos, mas nesses dois é muito evidente. Jesus e Pedro amam Jesus. E ama muito. E aí eu falo assim, não vou ficar discutindo com o mestre aqui, não vou ficar desautorizando o mestre aqui na frente dos outros. Chama Jesus do canto e diz, vem cá, vamos conversar. Para com esse trem. Para com esse negócio. Tem dó de você, meu filho, pelo amor de Deus. Olha o que você está dizendo. Não vai acontecer isso, de jeito nenhum. Se fosse hoje em dia, seria em nome de Jesus. Não vai. Você não vai passar por isso. Né? Você vai vencer, cara. Você não vai morrer, você não vai sofrer. E ainda tinha essa expectativa, né? De assumir o poder e tudo mais, né? Poder político. Também o poder Tinha muita expectativa em torno disso, né? Seria praticamente a morte também desse sonho, né? Exato. Provavelmente, talvez, o que mais estava no fundo para eles, né? Porque, como eles são muito oprimidos, e aí aquela coisa assim, cara, eles são humilhados todos os dias. Pensa você viver num país ocupado, em que um exército estrangeiro está toda hora te dando tapa na cara. Triste. Tem até uma teoria, eu não sei se isso é verdade, mas eu vou reproduzir porque eu já ouvi, não foi na internet, foi de um colega teólogo, que diz que essa história que Jesus fala, né, se alguém te bater com uma face e oferece a outra,
e a pessoa levanta uma história que, como eu disse, eu nunca comprovei, mas que um soldado romano, ele nunca batia com a parte interna da mão no rosto de um estrangeiro. Porque essa parte, ela também é a parte que faz carinho e ela implica um certo reconhecimento. Ela implica que você, ainda que você está brigando, é um igual, é alguém da sua comunidade. Então o romano sempre batia com as costas da mão. E aí, talvez, estou só levantando a hipótese, talvez essa bofetada que a pessoa leva na primeira, Jesus disse, então vira a outra, né? Se você bateu assim e você oferece a outra, você vai ter que bater com a parte de dentro da mão. Aí você vai, seu gesto de violência me reconhece também. Então, assim, é um momento de muita opressão, né? A gente fala, né? E aí, tanto na literatura, até mesmo na comédia, essa ideia na comédia, nos filmes, né, em geral, aparece às vezes, e na literatura aparece muito forte, assim, é uma situação de estupro, né? Tem muito estupro, né? Tem muita violência, tem muito abuso simbólico, abuso físico, abuso religioso. É um sonho deles de uma restauração de Israel, de uma derrota do Império Romano. E isso não era banal, né? A ponto que tinha pessoas que organizavam-se em pequenas milícias, pequenos grupos armados para fazer a resistência. Eu recomendo muito que vocês assistam um filme chamado Massada, né? Que é o último reduto judaico ali no ano 70, quando os soldados romanos, liderados pelo general Tito, resolvem acabar com todas as rebeliões judaicas e eles se refugiam, eles conseguem ocupar uma fortaleza chamada Massada, que é como é que chama em geologia isso? Uma mesa, né? Quando você tem uma elevação e aí lá tinha água, tinha uma série de coisas, eles conseguem tomar o último reduto e é uma história poderosíssima, assim, fortíssima, né? Aquela coisa que eu provavelmente já compartilhei com vocês, né? De que eles crucificaram tanta gente que de Jerusalém até, não lembro qual cidade, mas assim, vários quilômetros eram cruzes, a ponto de ter faltado árvore, né, na região. Então é um momento, e a expectativa deles de que o reino fosse esse reino, ela era muito forte. Então não dá para... A decepção deles é muito grande. É uma quebra de clima absoluta quando Jesus fala isso. E aí Jesus ainda avança mais, dizendo assim, olha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí ele usa inclusive esse símbolo que é a cruz, que naquele momento não havia sido ressignificado. Para nós ele foi ressignificado. A cruz para nós é uma honra, é um símbolo de identidade, é um símbolo de vitória, Naquele momento não era. Naquele momento, cruz é só humilhação. É uma humilhação feita pelo estrangeiro, é uma humilhação feita do ponto de vista em todo, né? A crucificação romana conseguia ofender toda a dimensão moral, todos os pudores, todos os valores que um judeu tinha, né? De ficar nu, exposto aos outros, de ficar... A dimensão de dignidade humana, né? Total, de te deixar zero na sua dignidade, né? Morrendo ali, e mais do que isso. Além de tudo, depois disso, depois de morto, ainda ficar lá um tempo até o ponto de apodrecer e cair, coisa que para os judeus era algo, né, terrível. E Jesus usa esse símbolo. Então Jesus disse a seus discípulos, se vocês querem vir após mim, se vocês querem me seguir, é preciso que vocês se neguem, tomem a sua cruz e sigam-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E aí ele está oferecendo para os discípulos uma virada, né, um certo paradoxo, no sentido de dizer, isso que vocês estão negando, que é o sofrimento, que é a morte, que é o sacrifício, que é essa derrota, ela é parte desse processo. E se vocês não estiverem dispostos, se vocês quiserem evitar esse sofrimento, essa dor, esse sacrifício, essa perda, vocês simplesmente vão perder a sua vida. Como ele usa a palavra alma, e a palavra alma aqui é ânima, né, a ideia de vida, né, mas na nossa linguagem, alma virou uma coisa meio, essa coisa, né, da nossa ideia de alma como o nosso duplo espiritual, mas não é disso que ele está falando. Ele não está falando de preservar, embora isso esteja, obviamente, na pregação de Jesus, mas não é nesse versículo, não está falando, nesse capítulo, não está falando disso, está falando de vida mesmo, da preservação da vida. E aí ele coloca uma coisa que é o ponto que eu queria chegar com vocês e que a gente tem que pensar
não só para esse momento em si, mas pensar que o ministério de Jesus, o reino que ele vem anunciar, ele tem como um elemento constitutivo do processo essa derrota, essa morte, esse sofrimento. E sem ela, por paradoxal que seja, não haveria a própria vida, não haveria a sua realização. E para nós, eu diria, do século, da modernidade para cá, eu desconfio que isso é pior, é mais difícil ainda. Porque nós entramos, ainda que em outros tempos isso obviamente também fosse importante, mas com os desenvolvimentos tecnológicos, né, hoje a nossa expectativa de vida passa de 70 fácil, né, uma pessoa com 78 anos, a gente lamenta profundamente a perda, né. Isso na Idade Média, 78 anos, as pessoas já estavam assim, por que essa pessoa está viva, né? Nós conseguimos uma série de vitórias sobre a morte física ao longo da modernização, que nos deu um pouco a ideia de que a gente consegue viver para sempre a vida que nós temos, essa vida física, essa vida biológica. Tem uns autores que vão falar que a morte é só um problema técnico. Exatamente. Se a gente achar a técnica certa, nós vamos ser imortais. E eu acho muito interessante como que esse problema vira uma questão potente, nesse sentido que Jesus está falando, já no início da modernidade, já no início do 19, eu li recentemente Frankenstein, pela primeira vez, nunca tinha lido. Eu fiquei impressionado, assim. Tanto que o cinema fez outra coisa, com Frankenstein, que não tem nada a ver com o livro, quer dizer, mas em princípio não tem muito a ver com o livro, mas cuja questão é essa, assim. Vale a pena a vida a qualquer custo? E isso aparece também no Drácula, né, que já é mais 19 mesmo, assim. Quando você lê o livro, e óbvio que nos bons filmes também isso aparece, você vê um Drácula no final da sua história, ali, no final do romance, assim, pelo amor de Deus, me mata. Preciso morrer. Um outro filme que é dos anos 70 também, que toca nessa questão, né? Você tem uma ficção que é o Zardoz, também recomendo, fortemente, assim, se eu pudesse recomendar muito, recomendo. Filme fantástico, filme dos anos 70, em que uma comunidade humana consegue encontrar uma solução técnica e ninguém mais morre. E o filme trata exatamente disso, que é a questão de o que é a vida, afinal de contas? E o que dá realmente sentido e significado para a vida? E a impressão que eu tenho é que, olhando para o seu próprio ministério, Jesus está dizendo, existem coisas piores do que a morte. E aquilo que dá sentido à nossa vida, ele precisa ser colocado no seu devido lugar, no sentido de que a própria busca da preservação da vida em si precisa ser relativizada, sob pena de você, inclusive, perder a própria vida, no sentido mais amplo do termo, no sentido mais potente do termo. Se você tentar preservar a vida a qualquer custo, você vai perder a vida. Parece um paradoxo, né? Mas é isso mesmo que ele está dizendo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perde, ganha. Por quê? Porque é preciso fazer da vida que nós temos o investimento para algo que faça sentido e que dê valor, dê significado para essa vida. Jesus está dizendo, eu sei a escolha que eu fiz. Por isso que quando Pedro vem com aquela conversa, não, tem dó de você não vai morrer não, né? Jesus fala assim, para com esses três, é muito mineiro, Jesus tem uma mineirice ali, né? Assim, arreda, né? Sai para lá, cara, isso é coisa do diabo, você não entendeu, né? Que é isso, muito legal também, assim, tem hora que a gente entende as coisas muito bem, é o caso de Pedro, e tem hora que a gente é tonto, demora para entender, e Jesus não está entendendo, e Jesus está dizendo para Pedro, cara, você não está entendendo. Você não está entendendo o sentido da coisa. E é por isso que ele já engata com quem quiser me seguir. Porque ele está dizendo, não é só para mim, é para vocês também. Se vocês quiserem salvar a vida de vocês a qualquer custo, vocês vão chegar ao final dela. E aí, de novo, né, estou com muitos filmes na cabeça hoje, mas um filme que trata isso de uma maneira brilhante, que foi super criticado pelos religiosos, mas que os religiosos deveriam revê-lo nessa chave, que é A Última Tentação de Cristo. É um filme belíssimo nesse sentido. Porque ele cria, né, o Nikos Kazantzakis,
ele cria uma ficção em que essa possibilidade de não chegar na cruz é dada para Jesus, pelo próprio diabo. É uma cena, vou dar muito spoiler, mas enfim, é uma cena muito forte, porque Jesus está crucificado, fala, não, esse é meu propósito e tal, e aí o diabo aparece na figura de uma menina, muito bonita, muito pura e tal. Eu falei, é muito legal a cena, porque ela puxa os cravos, como quem não estivesse fazendo força, né? Só puxa o cravo, puxa o outro, tira dos pés e tal, enfia para Jesus e fala assim, tá bom, já deu. E aí ele desce da cruz, vai lá, casa com a Maria Madalena, casa com a Marta, tem uma filharada, né? Envelhece. E aí ele está morrendo de velho, e aí Judas, essa cena final, né? Judas vira para ele e fala assim, o que você fez? Eu fiz a minha parte, eu ajudei a te entregar para garantir que acontecesse o que tinha que acontecer, e você na última hora recuou, na última hora você arrega. E aí tem um final que, enfim, vale a pena ver o filme. Mas eu acho que essa ideia, ela aparece várias vezes em vários lugares na Bíblia e na literatura também, né, que bebeu nesse texto, para dizer o seguinte: tentar preservar a vida a qualquer custo significa jogar a vida fora. Significa desperdiçá-la, torná-la sem sentido, torná-la sem potência, torná-la sem força. Porque se a nossa vida humana precisa, se ela vai ser chamada de humana, e é muito interessante, né, eu já falei isso com vocês, né, Jesus é sempre chamado do Filho do Homem, e aí eu vinha pensando nisso no caminho, assim, engraçado como que a gente traduz as coisas e fica só com som, né? A gente não para pensar. O Filho do Homem, em que sentido? De qual homem? É óbvio que não está falando de um homem em particular. Então, ele só está usando o homem no sentido de humano. Então, Jesus, se a gente fosse traduzir de um jeito mais moderno, a gente diria, Jesus é o Filho do humano. É o Filho da humanidade. Ele é a própria representação daquilo que a gente já falou também, de uma possibilidade de humanidade. E Jesus está dizendo, olha, esse negócio é sério. O que eu estou propondo para vocês implica em colocar a possibilidade da cruz, do sofrimento, né, do sacrifício da vida e a inclusão do sofrimento na sua vida como parte desse projeto. E é claro que isso foi usado muitas vezes por grupos, né, autoritários, totalitários, para controlar as pessoas, para fazer as pessoas morrerem nas guerras que não eram delas, para fazer as pessoas se sacrificarem por coisas que não eram delas, mas que tem uma questão que nós precisamos, e aí, na nossa relação com Deus, tem clareza, né, do que é o significado. E aí não é no sentido de que é aquilo, né, às vezes as pessoas fazem uma romantização, falam assim, não, eu morreria por tal pessoa, eu morreria pelos meus filhos. Assim, não é isso que nós estamos falando de viver. Você viveria por aquilo que você acredita? Morrer num determinado momento, meio heróico, meio de coisa. Às vezes a pessoa morre, tá alguém lá, dá um tiro, você pula na frente, morreu. Mas não é isso, Jesus. Tomar a cruz significa a caminhada, o processo. E você está afim de viver? Você está afim de apostar? E aí eu fico me perguntando por que nós recusamos tanto isso, né? E aí eu fiquei pensando numa história que eu vivi, que eu acho talvez até já tenha compartilhado com vocês, que ela é muito forte na minha vida, que é a questão que é fundamental na pregação de Jesus, que é o que é viver para Deus, o que é viver uma vida cristã, o que é viver uma vida que merece o nome, o que é a vida eterna. Se a gente for conectar isso com toda a pregação de Jesus, o que é o resumo de toda a Bíblia, é amar ao próximo. Eu nem digo amar a Deus, porque Paulo depois já recorta, ele fala assim, ninguém que ama o próximo odeia Deus. Né? O contrário pode ser verdadeiro. A pessoa dizer que ama a Deus e odiar o próximo. Mas quem ama o próximo só pode, né? João também diz isso muito claramente. João é um dos que entendeu muito. É o amor. É uma vida marcada pelo amor. E o amor, ele arrisca. Aliás, o amor não tem como não arriscar. Porque amar é comprometer-se, é doar-se, é conectar-se. E ao fazer isso, a perda está implícita. Me ocorreu uma música, eu estava preparando essa reflexão, que é a música do Zé Ramalho, que é uma música romântica, mas
mas que teve, ele disse, há um brilho de faca onde o amor vier. Não existe amor sem o risco da perda. A perda do namorado, da namorada, do marido, da esposa, né, do amante, da pessoa que você ama. Mas qualquer forma de amor, porque ela implica a possibilidade da perda. E aí a experiência que eu vivi, que talvez eu já tenha compartilhado, vocês me perdoem, a idade às vezes faz isso, mas foi uma experiência foi uma das mais dramáticas do meu ministério inteiro, assim, de todas as experiências que eu tive. Minha esposa, Rosemary, tinha uma amiga de graduação, que era muito amiga nossa, que era minha amiga, e que tinha um filho jovem, um menino lindo, com um potencial de vida fantástico. E aí Rosemary um dia me liga, eu acho que eu estava na igreja, não me lembro agora onde eu estava exatamente, ela falou assim, o filho da Júlia morreu num acidente ontem, e eles estão velando e eu queria que você fosse lá. Ela não era da nossa igreja, mas era uma pessoa amiga. E aí, assim, eu falei, tá, eu gosto da Júlia, eu acho que... Mas eu confesso que eu já fui pensando, vou dizer o quê? Aí cheguei lá, tinha um padre, um pastor, não me lembro agora, mas alguém fazendo um discurso que, assim, ele colocando no lugar da mãe, eu falei, pô, meu Deus, não fala isso. Isso é aquela coisa que a gente faz como pastor, às vezes, né, de reproduzir um discurso que já está pronto. Mas aquilo foi me dando uma dor. E aí, quando a Júlia me achou, me viu, né, que eu cheguei mais perto, que ela bateu os olhos em mim, ela se aproximou, abriu os braços, me acolheu, assim, recebeu a minha solidariedade ali, sabia que eu estava ali não só como amigo, mas também como pastor. E ela fez a pergunta que todo pai, toda mãe que perde um filho, toda pessoa que perde alguém amado faz. Assim, por quê? E eu falei para ela, não sei. Não. E aquilo me doeu tanto, eu fiquei chorando o resto do velório, eu não tinha fala, a família tinha organizado lá com o padre, o pastor deles, e eu fui embora, mas numa bad, assim, numa dor, numa angústia, porque eu disse, não é possível. Como é que isso é possível? Como é que essa... E aí, naquele dia, me tocava cuidar do João. O João tinha, hoje ele tem 22, ele devia ter 2, 3, não me lembro exatamente. Mas eu tinha que dar banho, dar janta para ele e tal. E aí eu fui dar banho no João. E aí, assim, dando banho naquela criança que eu amava, que eu amo profundamente, fiquei pensando, eu toparia não tê-lo para não ter a dor que a Júlia teve, porque foi o que me ocorreu, porque eu amo essa pessoa, como a Júlia amava o filho dela, havia o risco sempre dela perdê-lo, e foi o que aconteceu. E aí, naquele momento, nem sempre me ocorre, nem sempre eu tenho esses insights, como Pedro também, sou muito tonto às vezes. Eu agradeci e falei para Deus, eu topo. Eu topo o risco de amar essa pessoa. Eu tive a felicidade, até hoje nunca aconteceu nada de grave com ele, nem com os outros filhos, nem com as outras pessoas que eu amei, exceto minha mãe, que partiu, óbvio. E como diz o Tim Maia, né? A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo. E foi muito difícil para mim pensar isso quando eu perdi minha mãe. Ela morreu jovem, morreu com 60. Eu me paro para perguntar que para mim só faltam 6 anos para chegar aos 60, então ela morreu jovem. Mas eu depois lendo esse texto, eu lembrei dessa experiência, sabe? Assim, viver, como diria também um outro poeta, teólogo, né? O grande Reobaldo Tatarana, o grande Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Porque é isso que Jesus está dizendo, viver implica correr risco. Correr o risco da cruz, correr o risco da morte, correr o risco da humilhação, correr o risco...
E por mais, e é isso que eu acho que eu fiquei tocado nessa experiência de fazer esse retrospecto, porque por mais que as coisas estejam dando certo, não tem nenhuma garantia de que estando dando certo, na próxima esquina virá talvez o sofrimento. Às vezes decorrente da própria trajetória em si. Não é que Jesus fez uma virada, não, era isso mesmo, era esse caminho. Esse caminho incluía ter uma experiência, né, de super reconhecimento e de repente a própria crucificação. Bom, é isso. Queria deixar com vocês, compartilhar com vocês essa frase que eu acho que é central nesse texto. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E eu acho que isso tem que nos levar a pensar no que, como nós vamos investir, onde vamos colocar o nosso amor, em quem, em que, de que forma vamos colocar o nosso amor, sabendo que, qualquer que seja, haverá o risco da perda. E Jesus está dizendo, vamos ser gente grande, não tem jeito de evitar. E não quer dizer também, essa é a última coisa que eu queria fechar, porque eu pensei nisso e acabei não anotando, mas muito importante. Não significa reificar o sofrimento. Não significa entrar naquela coisa barroca ou sinistra, né? De que, ai meu Deus, entrar no gozo do sofrimento, pelo sofrimento. Não. Né? Eu brinquei com a coisa, né? Em nome de Jesus. No meio religioso a gente faz muito isso, mas também fora do meio religioso, no meio místico, no meio do tipo assim, não vai acontecer, não, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Pode ser que não dê tudo certo. Mas também não é para ficar caçando o sofrimento, não é para ficar dizendo, ai meu Deus, como eu sou espiritual agora que eu estou com um problema no fígado, né? Um teólogo que dizia, tem gente que parece muito espiritual, mas é só problema no fígado mesmo, não tem nada de espiritual. Não é para ficar, é para viver o que tem que ser vivido. E aí, o livro de Eclesiastes, ele já nos aponta isso. A coisa que você está vivendo, viva. Você está vivendo um momento de gozo, goze. Você está vivendo um momento de prazer, tenha prazer. Está um momento de alegria. Na hora de cantar, canta. Na hora de sorrir, sorria. Viva, aproveita esse momento. E a hora que tiver que viver o sofrimento, viveremos com dor, chorando, dizendo que está doendo. A negativa da teologia da prosperidade, ela me parece muito com essa coisa da negação contemporânea, né, da própria ciência, de outros. Não vai dar. Não é isso. Não, as suas palavras têm poder, não fala isso. Não é isso. É viver. Jesus viveu e quando ele estava na cruz, ele morreu. Quando ele estava na cruz, ele chorou. Quando ele estava na cruz, antes da cruz, ele chorou. Quando ele estava na cruz, ele soltou gemidos de dor. Quando ele estava na cruz, ele soltou uma frase de desespero diante da própria pessoa do Pai. Jesus não disse só coisas lacradoras na cruz, para usar o termo. Ele diz assim, Pai, por que você me abandonou? Essa sensação de abandono. E ele não estava fazendo de conta, ele não estava dizendo, ai, que coisa boa se abandonar. Não, dói se abandonar. Então, mas é viver isso e aceitar isso como parte da própria vida. Sem aceitar isso, a nossa vida será uma farsa, como o discurso de Pedro estava propondo. Não dá você, não pode ser que aconteça. Mas a sensação de abandono, ela pode acontecer. Mas como a gente cantou, né, e como Jesus mesmo demonstrou, essa tempestade também passa e a gente pode ter sempre a certeza de que Deus cuida da gente. Vamos lá. Senhor, te agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor nos ajude a celebrar a vida, a apostar na vida, nos arriscar na vida, nos arriscar a amar, nos arriscar a dar de nós, sabendo que nem sempre haverá reconhecimento, nem sempre haverá festa, mas que a vida merece ser vivida e de que a tentativa de economizá-la, a tentativa de apenas guardar a vida física é uma forma muito rápida de desperdiçar. Que o Senhor nos ajude. Amém.